Graça e paz, minha querida irmã, aqui é Débora Viana e nós vamos começar a nossa série de estudos Mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Isabel e o nosso texto base está no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos ler apenas os versículos de 5 a 7. Zacarias e Isabel. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. A Bíblia apresenta Isabel na história já avançada em idade. Lucas nos traz a memória, nos versos lidos, a respeito da origem de Isabel. Sua descendência é a da tribo de Levi, das filhas de Arão. Isabel era filha de sacerdote e na palavra do Senhor ela aparece como justa, irrepreensível em todos os preceitos. Ou seja, ela obedecia à lei e os mandamentos de Deus. Nosso primeiro tópico: Isabel, uma mulher virtuosa em sua obediência a Deus. Isabel, cujo nome significa Deus é o meu juramento, obteve forças em sua caminhada como esposa de um sacerdote. Ela vivia apenas para sua casa e certamente em seu coração havia uma tristeza muito grande por ela ser estéril. Havia uma cobrança muito grande, pois toda mulher judia teria que dar continuidade à descendência. Em Israel, ser uma mulher estéril significava à sociedade uma mulher amaldiçoada, uma mulher que tinha pecados em sua vida. Sendo assim, seu esposo poderia se divorciar dela se ela não pudesse lhe dar filhos. Mas, sendo uma mulher submissa, nós podemos observar em sua conduta irrepreensível a confiança que certamente ela repousava em Deus. Apesar de ser estéril, nenhuma das afirmativas atingia a vida de Isabel. Ela com certeza não se preocupava com o divórcio, pois seu marido a amava e era, assim como ela, uma pessoa temente a Deus e dedicada a Ele. Ela, por ser uma mulher de Deus, certamente não se preocupava com o que os outros diziam sobre não ter filhos por causa do pecado. Lucas, capítulo 1, versículo 6, nos diz assim: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Nos diz que ela andava e sem repreensão em todos os mandamentos. Apesar de não ter filhos, ela repousava sua vida nas mãos de Deus. Amada irmã, assim como Isabel, devemos lutar para sermos mulheres irrepreensíveis em todos os mandamentos do Senhor. Assim como Isabel, devemos aceitar em atitude de obediência e não de revolta, com reverência e com alegria, o plano que Deus traçou para a nossa vida. Em Lucas, capítulo 1, versículo 25, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Contemplar é conhecer, reconhecer a Deus com a experiência do coração. Contemplar a Deus significa alcançar a Deus através de sua vivência pessoal. O coração de Isabel se encheu de alegria, pois seus olhos estavam vendo mais um dos feitos e milagres do Senhor em sua geração. Isabel era descendente do sacerdote Arão, irmão de Moisés. Foi criada em uma família que conhecia e amava a Deus. Aprendeu com seus antepassados a amar e a ser fiel a Deus, servir um Deus que era suficiente em sua vida. As circunstâncias ao seu redor não causavam revolta. Com reverência e alegria, ela aceitou o plano de Deus que ele havia traçado em sua vida. Não duvidou da promessa do Senhor e vemos seu total reconhecimento ao saber que estava grávida. Assim me fez o Senhor nos dias que atentou em mim, me livrando, me destruindo todo o opróbrio, toda injúria, afronta, desonra e respeito da infertilidade.
Quando estamos andando com o Senhor, em doce comunhão com Ele, Ele nos abençoa e nos usa. Você tem atendido ao chamado do Senhor quando Ele muitas vezes usa pessoas para convidá-la para exercer o mistério da tua igreja? Você é agradecida ao Senhor pelo dom ou dons que Ele te deu? Você tem atendido ao chamado do Senhor quando você está lendo a Bíblia e é tocada para fazer algo a Ele? Você realmente crê que é Ele quem está te chamando? Ou como Zacarias, duvida e nada faz para o Senhor? Para fazer algo para o Senhor é necessário colocar toda a nossa vida no altar, nos oferecendo ao serviço, dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me segundo a tua vontade. O segundo tópico, Isabel, uma mulher virtuosa em sua fé. Isabel creu no que o Senhor prometera ao seu marido. Apesar de ser uma mulher já idosa, ela creu que se o Senhor iria presenteá-la com tão dádiva, Ele com certeza supriria toda e qualquer dificuldade. Ela poderia ter duvidado, assim como seu esposo Zacarias, mas ela creu. Você crê que o Senhor fará o mesmo por você? Quando o Senhor a chama, também a capacita. Ela foi uma mulher que aprendeu com seus antepassados a amar e a ser fiel a Deus. Você e eu, amada irmã, podemos não ter tido antepassados que amassem o Senhor, nem tivessem suas vidas dedicadas a Ele. Mas podemos, a partir de nós, começar uma família que anda nos caminhos de Deus, que o ama, que o teme e que tem toda a sua vida dedicada a Ele. Que pessoas ao nosso redor vejam o nosso testemunho de fé, a começar dentro do nosso lar e estender à igreja, comunidade e sociedade. Que possamos ser encontradas irrepreensíveis na conduta, tementes a Deus, que ama e obedeça a sua lei. Mulheres virtuosas, firmes na fé, em nada duvidando. O terceiro tópico nos diz: Isabel, uma mulher virtuosa em seu proceder. Mulheres que se dediquem verdadeiramente na obra do Senhor, sendo influências para gerações futuras. Assim como Isabel foi para Maria, segundo Lucas, capítulo 1, do 39 ao 45, quando Maria visita Isabel. Vamos ler? Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Quando Maria visitou, certamente à procura de um conselho ou até mesmo um fortalecimento dentro de tudo que estava por vir. Ela foi à procura de uma mulher madura, cheia de experiências e que andava com Deus. Maria procurou a pessoa certa para aconselhá-la. Aprendemos com Isabel a aconselhar as mulheres mais jovens quando assim foram procuradas. Paulo nos orienta em sua carta de Tito, capítulo 2, versículo 3 a 5. Vamos ler lá? Tito, vamos abrir a nossa Bíblia. Em Tito, capítulo 2, de 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, e a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada.
Quando Maria fez a saudação a Isabel, a criança lhe estremeceu no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e com alegria em seu coração exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. Notamos aqui, nesses versos, a maturidade de Isabel. Mais uma vez, honrando a Deus em seus mandamentos, não cobiçando as bênçãos do outro, pelo contrário, se alegrou com a presença de Maria. Devemos, portanto, viver o que Deus tem para nós e alegrar-se com as bênçãos dos outros. Outro importante testemunho em obediência aos mandamentos de Deus acerca da vida de Isabel é a honra ao seu esposo, a autoridade do seu lar. Isabel respeitou Zacarias quando Deus o deixou mudo por sua incredulidade. Zacarias não acreditou que ainda na sua velhice Isabel lhe daria um filho e o mesmo prepararia o caminho de Jesus. Vemos na palavra que Isabel ficou silenciosa por 5 meses, solidária ao seu marido, agindo com sabedoria, trazendo certamente harmonia e paz dentro do seu lar em todos os momentos. Vemos uma mulher que se submeteu à vontade do Senhor na escolha do nome do seu filho, cumprindo assim a palavra do Senhor. Concluímos, minhas irmãs, que nada mais é dito acerca de Isabel na Bíblia, além desse breve e mais importante relato. Entretanto, em poucas palavras, podemos conhecer o tipo de pessoa que Isabel foi. Isabel era uma mulher temente a Deus e confiava fielmente em suas promessas. Na história de Isabel, também podemos claramente ver a soberania de Deus na realização de seus propósitos. Se Deus escolheu Maria, uma jovem virgem, para dar à luz ao Messias, Ele também escolheu Isabel, uma idosa estéril, para dar à luz ao último dos grandes profetas de Israel. Mateus capítulo 11, versículo 13. Aquele que seria o responsável por preparar o caminho para o Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 76. Apesar de Isabel ter passado a maior parte de sua vida como uma mulher estéril, sua condição era apenas temporária e fazia parte dos planos eternos de Deus. Ele tem seu tempo para trabalhar em nós e através de nós. A gravidez de Isabel foi cumprimento de diversas profecias já anunciadas no Antigo Testamento. Confere Isaías 40, de 3 a 5, Malaquias capítulo 3, versículo 11, Malaquias 4, de 5 a 6. Queridas irmãs, coisas impossíveis acontecem e Deus é o mesmo, hoje como sempre foi. Ele pode resolver nossos problemas e colocou essa história em sua palavra para provar isso e fortalecer a nossa fé. Confie na palavra de Deus, porque para Deus nada é impossível. Acredite nisso, obedeça-o, continue crendo e servindo ao Senhor. Que sejamos instrumentos nas mãos de Deus para levar outras mulheres a serem mulheres segundo o coração de Deus. Que Deus abençoe ricamente a tua preciosa vida.